Ninguém aguenta mais, querendo trabalhar na polícia. Meu pai foi da rota, policial militar, minha mãe é coronel, eu entrei na polícia civil. E aí ninguém aguenta mais. O Palumbo sabe disso aí. Quanto tempo você leva um cara na delegacia e o cara muitas vezes sai bem antes que a gente. Você não pode nem tocar, porque tem audiência de custódia no dia seguinte. E aí o juiz pergunta pra ele, como foi sua prisão? Não se o mérito do cara é vagabundo ou não. Você acha que o cara que tomou um escorrega antes num flagrante, o que ele vai falar na frente do juiz? Nossa, me trataram muito bem, ai que carinho, não sei o quê. Aí o cara sai na audiência de custódia. Aí quando ele não sai na audiência de custódia, ele fica preso, a gente vai pra uma audiência, o vagabundo vira o policial que prendeu o cara. Então a palavra do policial hoje no Brasil... Eu fui parar várias vezes na corregedoria por causa da audiência de custódia. Então. Várias vezes. Eu tenho certeza que você também. Sim. Pela palavra. E aí os juízes acabam cometendo um erro, na minha opinião. Porque se você acusa alguém falsamente de cometer um crime, geralmente eles acusam de tortura ou de corrupção, ele tem que também instaurar concomitantemente uma denunciação caluniosa. Contra o cara. Mas é sempre contra o policial. Então o policial às vezes vai se desmotivando. Antigamente tinha concurso, tinha 100 mil candidatos. Hoje em dia você não consegue fazer o mínimo de candidato. Tem provas que vão para outros estados, né? Você pode prestar concurso, por exemplo, na Bahia, no Distrito Federal e vir trabalhar em São Paulo. Ninguém mais quer ser policial. Aí fala assim, não, estamos fazendo ação delegada, que é o bico oficial. O cara não quer pegar a ocorrência. Tem um negócio ali, ele vira pra cá, porque ele quer ter um mínimo de descanso. Mas tem que explicar o porquê. Porque chega na delegacia, você tá levando o cara em flagrante, você vira o bandido. Eu tô falando da linha da rua, o que a gente vive na rua. E não é culpa do delegado. Não, bandido. Explica pro pessoal por que acaba virando bandido o policial. Porque é o mimimi, tudo não pode, tudo. Às vezes você pega um delegado um moleque novo que tá lá. Cara, do jeito que o antigão da PM apresenta uma ocorrência, e o cara vai falar, porra, apanhei, eu tive ali na ocorrência, usaram uma força que pra mim foi excessiva. Como da audiência de custódia? Não, isso pode acontecer na própria delegacia. Na delegacia, quando você apresenta o ocorrente. Depois você sai de lá, muitas vezes você tem que ficar o tempo maior e o cara é dispensado porque ele foi ouvido antes. Mas quando ele fica preso, no outro dia ele tem a custódia. Se, por Deus do céu, ele ficar preso ainda, ele vai... No processo legal você vai ser intimado. Então tem muitas coisas hoje, a legislação nossa, ela é branda e arcaica. Tanto trabalho pra prender o cara. Perde o tesão. O termo é que perde o tesão. Perde o tesão, você perde o tesão trabalhando. Um diretor que é excelente, Marco Antônio Pereira Novaes de Paula Santos. Foi um dos melhores diretores que eu já trabalhei. E eu trabalhava no grupo de operações especiais. Ele estava tendo muito quebra-vidro. Muito quebra-vidro. Mas muito. Como assim? Na 23, na Radial. Quebra-vidro. Tá. Ele falou assim, Paulo, eu preciso que você monte uma operação, tire os uniformes dos policiais, porque eu estou sofrendo muita pressão e a gente precisa dar uma resposta. Me ajuda? Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei policial de skate, de táxi quebrado ali no meio do fio, de mendigo, de pipoqueiro. É sério? Sério. Abriu paisano. Paisano. Abriu o Jornal Nacional. E na época, você abrir um Jornal Nacional é porque a ocorrência foi top. Prendemos mais de 30 e conseguimos filmar. Conseguimos filmar tudo isso. Só que naquela época não tinha audiência de custódia. O cara não ia bater na delegacia, ia pra audiência de custódia e ia sair. Bater a bunda e sair fora, né? Ele ficava pelo menos ali 3, 4, 5, 6 meses preso. Agora não. Agora não. O que essa molecada, entre aspas, entendeu? Cara, compensa. Porque se eu roubar um celular de 10 pau, eu vendo ele por 2. Se eu fizer 10 celulares, e se eu for preso furtando, eu vou sair na audiência de custódia. Naquela época não saía. Tanto é que quando começou a audiência de custódia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa ocorrência, aí o ladrão que a gente prendeu falou assim, eu não cometo mais crime na sexta-feira. Eu falei, por que ladrão? A gente chama qualquer preso de ladrão. Isso é... Ô, Homer, vou chamar você de ladrão. Fala aí, ladrão. É assim mesmo. Já tô preso aqui no Superão, né? Vocês ficam presos aqui. Eu não sei como quem é o Salvador, mas aqui você chega numa cadeia e fala, ladrão, cola na grade. É normal isso. Chamou faxina, isso é normal. E eles não se ofendem, porque eles acham que isso é bonito pra eles. Então tá tudo certo. Né? E aí o cara falou assim, eu não cometo mais crime de sexta-feira. Eu falei, por que, ladrão? Porque de sábado não tem audiência de custódia. Não tinha sido implementado. Deve estar preso até segunda. Não tinha sido implementada a audiência de custódia. Então ele ia ficar preso. Porra, não é pra amador, né? Ele ia ficar preso. Aí quando foi implementado final de semana, feriado, sábado, domingo, eles tocaram foda-se. Mas eu me lembro como se fosse hoje. E hoje eu acompanho os trabalhos policiais até
Hoje eu acompanho. A maioria dos presos que a gente pergunta, que eu gosto de conversar com o preso, eu pergunto, se você soubesse que ia ficar preso 30 anos, 40 anos, você cometeria esse crime? Não. 100%. Não cometeria. Menor a mesma coisa. Não cometeria. Então, quer dizer, o Brasil é o paraíso dos ladrões. A gente volta depois em El Salvador com essa brincadeira aqui. Vamos voltar. Não, mas eu digo, essa brincadeira, o cara entra, sai. Aí lá viu que o negócio ficou sério em El Salvador. Aí fala assim, pô, mas você é deputado. Mas tem que fazer o que Você é deputado. Só que a população também não entende que para você aprovar uma lei, aqui é o sistema bicameral. Tem que passar metade da Câmara dos Deputados, metade do Senado. Se alguém fizer alguma mudança no Senado, volta para a Câmara, passa, e aí nós temos o presidente da República, que pode vetar ou sancionar. Não é só um deputado que vai fazer uma lei, você sabe bem disso. E a gente fica lutando. E vou dizer mais, se não fosse os poucos deputados de direita deste país, raiz mesmo, que quer que bandido vá pra puta que pariu se ferre, cara, a situação estaria muito pior. Mas muito pior mesmo. Eu lembro no começo do mandato, eles estavam fazendo um projeto de lei, você não poderia sacar um celular e enfiar na cara de um político, eles queriam colocar o cara na cadeia. E aí, claro que nós fomos contra isso. Porque é direito da população. Qualquer um pode parar na rua, ligar a câmera do celular e fazer qualquer tipo de pergunta para mim. É direito do cidadão. Não pode ficar me xingando, falando um monte, ofendendo minha honra. Mentira. Mas ele pode pegar um celular. Me responde aqui, ô vereador tal, por que você votou a favor do aumento de IPTU? Eles queriam proibir até isso. Então fica é difícil a situação. A gente precisa colocar mais gente que realmente lute por vítima e cidadão do bem. E aí tem outro problema. A gente vê um monte de gente esbravejando em rede social. Aos nervosos, né? Esbravejando, porque é matador de podcast, porque fez, porque aconteceu. Voou. Aí você vai lá e pesquisa os vereadores de São Paulo. Os vereadores. Qual deles teve peito de não votar o aumento do IPTU? Tá cheio de cara de direita, que agora vai ser deputado, que votou a favor do aumento do IPTU. Qual que é a justificativa? Por quê? Cargo, emenda, subprefeitura. Você entendeu? Tem vereador sem cargos. Se o cara vota contra, perde os cargos. Perde os cargos. É assim que funciona. Então o cara é de direita só no podcast. Porque na hora de ser macho, de peitar o prefeito, não peita. Não peita. E o que acontece com a população brasileira? Não fiscaliza. O cara vai lá e grita no podcast, faz um corte, é o brabão, o matador, não sei o quê. Mas se pesquisar o cara votou aumento de IPTU numa cidade que tem um orçamento de mais de 100 bilhões. Mas tu sabe que a gente está falando, eu estou pensando aqui no que vocês estão falando, mas, enfim, experiência da rua, cada um conta a sua, mas ela é mais ou menos a mesma, né? Você fala com, que eu quero dizer o seguinte, você fala com centenas de policiais, gente que tem experiência, o cara vai botar histórias diferentes que contam a mesma história. Né? O cara viveu a história dele, mas é sempre a mesma coisa, né? A catraca giratória, não consegue prender e tal. E a gente fica aqui no Brasil falando que isso é coisa de direita e esquerda. Por quê? Ninguém é burro, o cara olha e fala, não, a esquerda tende a ser mais a favor de dizer que o cara está sofrendo criminalidade, que o cara está no crime por causa da desigualdade, o cara está no crime por causa da pobreza, o cara está no crime por causa disso, daquilo, e quem é de direita fala, pô, tá vitimizando o criminoso. E a direita fala, vamos pegar os caras, não sei o que é, porque eu faço, porque eu aconteço. Quem é de esquerda fala, esse cara aí tem inclinação ditatorial. Esse é mais ou menos o jogo político aqui. Curiosidade, isso é um pouco o território da América Latina, tá? A esquerda, no que cortar aqui a linha do Equador e for para cima, a esquerda já mudou esse discurso há muito tempo. A gente está para trás, mesmo se falar em discurso de esquerda e direita. Bill Clinton mudou esse negócio na esquerda americana, por exemplo. Ele entendeu o seguinte, cara, não combater o crime não dá voto. Eu preciso combater o crime, quebrar o crime. Eu vejo a esquerda é burra nesse sentido, cara. Sim. Por que ela tá é diminuindo? Ou muitas vezes conivente. Não, mas ela tá diminuindo, ela tá perdendo o espaço por causa disso. O debate da segurança pública, quando vierem aqui e rolar os debates, se eles não... o próprio Lula tá mudando o discurso em relação a roubo de celular. Sem saber o que ele falou e o que ele tá falando agora. Sim. Se isso vai virar alguma coisa, é uma coisa. O discurso já começa a mudar. Já mudou. Ele sabe que tá... A Noruega, cara, tem leis extremamente rígidas para qualquer tipo de crime cometido, criado pela esquerda. A China, que talvez... que é um exemplo complexo, assim, né? A gente sabe, toda aquela... tem um debate de centenas de milhares de páginas sobre o que é a China. Mas pulando isso, que é talvez a maior referência de quem está na esquerda hoje,
Cara, você não pode fazer nada na China, nada. Então, isso é um discurso de América Latina. E o meu ponto aqui é o seguinte, a gente até vai... Por que a gente gosta de fazer? Isso aí é o meu viés, né? Eu não tenho essa experiência de rua, então o meu viés é ali, através da BP, a gente fazer esses documentários, essas pesquisas para tentar explicar. Pô, mas por que tá assim? Porque a América Latina participou de um fenômeno, cara, muito específico, que é o trauma, e aí mostra um pouco o risco do longo prazo desse negócio de El Salvador. Que tem um risco de longo prazo. Sim. Que é a gente viveu o trauma das ditaduras militares. O que aconteceu? Quando a gente passou por ditadura militar, a ditadura militar aqui na Argentina, em todo lugar, tinha um discurso de quebrar pra cima dos caras. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. Criava polícia de emergência, fazia, acontecia e conseguia até um determinado momento conter muita criminalidade. No indicador, tava bom. Tava bom. A segurança no Brasil nos anos 70, ela, tirando pra quem não tava quebrando o pau com o governo, ela era uma coisa diferente de hoje. Mas quando cai a ditadura militar, os caras... Olha que interessante. Quem são os advogados dos caras que estavam presos? Presos políticos, advogados dos presos políticos. Esses caras vão ser os grandes juízes dos próximos 20 anos. Eram eles, os presos. Quem é que estava de advogado do, sei lá, do Caetano Veloso? Era um cara que era importante. E ele vai ter protagonismo nos próximos anos, porque os casos eram políticos importantes e internacionais. Então ali tu tem esses advogados. E o que estava rolando no mundo? Em 1989, tem um cara criando um negócio chamado garantismo penal, que talvez alguém já tenha escutado falar. Que o garantismo penal é um negócio que surge na Itália com o trauma da polícia de exceção do Mussolini. Os caras falam, cara, como é que a gente desmancha esse aparato que a ditadura criou para perseguir o opositor político? E o garantista penal, que tem muita gente que vai dizer que garantismo penal é uma coisa de esquerda, tá? Não é, é uma crítica liberal ao totalitarismo, liberal iluminista. Tem alguns pinceladas de esquerda, mas eu acho que todo mundo concorda com o garantismo penal, que esse italiano falou. O que é o garantismo penal lá do cara? Cara, olha só, o Estado tem muita força, muita força. Então, quando ele resolver dar porrada em alguém, é bom a gente saber que ele está seguindo certos limites. Que limites são esses? Não são esses da saidinha, do não sei o quê, da audiência de custódia. Eram outros. Os limites eram devido processo legal. Se não está na lei, não é crime. Se não está previsto em lei, não é crime. Tu não pode dar uma tergiversada ali para punir o cara. Um monte de coisa que se tu lê, cara, tu vai dizer assim, ó, ok, nada, o mínimo de uma democracia. América Latina. A gente importou isso, chegou junto isso aqui no Brasil, isso é sério, os caras realmente estudaram isso na academia, chegou nos anos 90 aqui na academia isso aí, misturado com outro discurso, que não era bem esse, que é o que a gente chama de garantismo hoje, chegou meio tudo junto, que é da teoria marxista desse negócio. Teoria marxista de conformismo crítico, que era o seguinte, cara, não, o Estado é uma estrutura desigual de poder e ele usa o Estado para dar porrada em pobre. Quando o Brasil misturou todo esse negócio, saiu um negócio que ganhou um nome na crítica de garantismo monocular, que é um nome todo bonitão e elegante, mas é para dizer o seguinte, a gente criou uma tradição de pessoas formadas nas faculdades, que ocuparam postos importantes na justiça, que aprenderam o seguinte, cara, o Estado é um poder desigual e em países que tem muita desigualdade, que é muito pobre, etc., ele tende a dar porrada no mais pobre. Então, toda a ótica do Estado democrático de direito é defender o mais pobre desse Estado policialesco, que é uma estrutura de perpetuação das elites. Sim. Cara, tu vai dizer assim, mas Lucas, tem certeza que isso aconteceu? Eu falo, então, sim, olha os concursos para juiz de todo esse período. Esses caras, Barata, Ferrajoli, os autores todos desse negócio, eles são os caras que são pedidos nesses concursos, que são citados, que são estudados, doutorados, mestrados, etc., e a gente com o trauma da ditadura militar. A gente está importando isso porque a gente está com trauma. A gente precisa destruir esse Estado policialesco. Isso soa como música no ouvido do cara que passou 20 anos lutando contra a ditadura. Era das últimas eleições. Precisamos desmilitarizar a polícia, né? Vamos inverter. Para pegar um discurso contemporâneo. Faz um plebiscito e não segue o que dá o plebiscito. Para não parecer que eu estou contando uma história lá atrás de livros e tal, vamos pegar contemporaneamente. Não tem uma ala expressiva da direita que fala que é perseguida pelo Supremo Tribunal Federal? Claro. Então, se um dia eles conseguirem mudar isso, eles não vai soar como música no ouvido alguma coisa que garante para eles que o Supremo Tribunal Federal não vai mais poder fazer isso com eles? Sim. Imagina que na ditadura militar é a mesma coisa. O cara tava o tempo inteiro lá contra os caras dando porrada, os caras apavorados, aí daqui a pouco muda a conjuntura. Tu fala, cara, a gente tem que impedir que isso de acontecer de novo. E esse negócio chega caindo como uma luva. E a gente institucionalizou. Então o que acontece? Dos anos 85 aos anos 2000 e alguma coisa, a gente meio que institucionalizou
criou como regra uma série de negócios bem difícil de mudar, não é fácil mudar as coisas que a gente criou. Tem coisa que tá na Constituição, tem coisa que tá em ato normativo, tem coisa que tá na lei, tem coisa que tá... Cara, é bastante coisa, tá? Que tá em jurisprudência. É bem difícil uma reforma, é bem difícil. É bastante coisa. Que via que o maior risco do Brasil, o que estava por trás de todo o pensamento, o maior risco do Brasil é ter um Estado policialesco que persegue opositores. E a consequência foi que no vácuo dessa preocupação institucional, que talvez nem fosse incorreto, a gente pode discutir e tal, explodiu as facções. Que era um outro negócio. Sabe quando você quer matar um negócio e aparece outro? Explodiu facção. Então se você pegar nos 90, explode facção criminosa no Brasil. Explode criminalidade, explode porte de arma ilegal, explode tráfico de um monte de coisa. E o Brasil reagiu tarde. Tarde ao ponto da gente institucionalizar facções que ficaram bem grandinhas. Não, são as maiores que Cali, maiores que os cartéis do México. Hoje o primeiro comando da capital, tudo passa pela mão dele, que sai da América do Sul para a Europa. Ficou transnacional esse negócio. Tá muito forte. E aí agora... Ele tá mais de 20 países, né? E agora? É uma potência. E aí a dúvida que a gente tem é agora. A gente tentou corrigir um problema, criou outro, tá tudo muito institucionalizado, difícil de mudar. É difícil de mudar. Não tão. É que a gente vai sentar aqui e pode discutir isso. Não é tão difícil. Você não acha Pra difícil? mim parece super difícil. Eu acho que pode falar. Não, vai lá, vamos lá. Eu acho que o primeiro combate que tem que ser feito para dar um alerta seria o das facções criminosas. Se nem o Brasil... Tá falando agora, não tô falando de Trump, esquece Estados Unidos. Vamos cuidar do nosso quintal aqui. Quando você ataca um cara que foi delegado-geral da Polícia Civil, executa ele no meio da rua. Quando você faz ataques a promotores, que foi o pessoal de Campinas que impediram os ataques. Quando você mata juízes de direito, quando você mata mais de 83 policiais, em 2006 um ataque, você quer desestabilizar o Estado, certo? Trazer o terror. Isso pra mim é terrorismo. Me trouxeram. Você quer coibir o Estado de te combater. Então, combater isso é vai dar ruim. Por que não? Por que não classificar os caras como terroristas? Por que Qual que é o interesse disso? Eu acabei de falar, os caras são 960 mil detentos. Ali é 3, 4 milhões de votos. Você entendeu? O discurso é outro, é por causa da intervenção dos Estados Unidos aqui. Não, então, mas vamos começar a pensar. Quem financia muita coisa hoje, falar que o primeiro comando da capital, comando vermelho, etc., os caras não são uma empresa SA, porra, na Faria Lima os caras estavam lavando dinheiro. Então vamos começar a pensar, Marcos, se a gente pensar só desse jeito, a gente não muda nada. Então esquece o estado de exceção, beleza, é radicalizar demais. Radicalizar demais? O problema é o seguinte, a gente vive uma ditadura aqui, minha opinião. Porra, você não pode falar nada, o que tá na Constituição não conta, o processo legal ele não é seguido, promotor, juiz, eu não vou falar nomes aqui, mas a gente vê cada absurdo que é pra um lado e pro outro não é. Você entendeu? Eu sou policial civil há 28 anos, tô ralando, tô lutando, você vai nos presídios aí, são resorts no Brasil. Sabe, mistura os faccionados. Por que esse carinho com facção? Se eles se matarem, que se matem na cadeia. Dá pra misturar? Hoje não pode, porque só para o policial penal. Olha lá, tá vendo? Porque ele é entrevistado. Quando ele chega numa cadeia, ele é entrevistado. Né? Faz parte de uma facção? Eu faço parte do terceiro comando puro, eu não posso ficar na cadeia do comando vermelho. O policial penal tem que colocar ele num seguro e depois... Quando começou isso? Olha, eu não saberia te dizer. Quando começou a surgir várias facções. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o PCC, que tem a hegemonia do estado de São Paulo. Aqui só não tem mais mortes, porque quando eu vejo o governo falando de acabou com os homicídios, que diminuiu, que o estado de São Paulo é fantástico, é o menor índice de homicídio. Quem diminuiu os homicídios no estado de São Paulo foi o primeiro comando da capital. Pela pacificação, né? Não, olha, eu trabalhava no Capão Redondo no ano 2001. Tá. Que era o lugar mais perigoso daqui, né? Era o local mais perigoso, um dos lugares mais perigosos do mundo. Era conhecido como Triângulo da Morte. Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela. Então eu cheguei lá como delegado, novinho, tinha 26 anos, não sabia nem chegar lá, que vim de Ribeirão Preto. Fui me apresentar na sexta-feira na seccional. Aí o seccional falou assim, um de vocês aí tinha medo dos delegados, tá de plantão hoje à noite. E eu senti que era eu. Aí ele falou assim, é você. Aí eu falei, tá bom. Naquela época não tinha Waze, não tinha nada, era guia. Aí eu falei assim, eu não sei nem chegar lá, onde fica isso? Eu saí da seccional, que ficava ali perto da represa de Guarapiranga, ali na Robert Kennedy,
E uma viatura foi me levando até lá. É aqui, tá bom. Chegando lá, 200 presos. 200. No primeiro plantão, eles colocaram uma tábua na porta para fechar aquelas portas de vidro, sabe? Que tem as grades. Colocaram, mas por que vocês estão fechando a delegacia? Ah, porque tem 200 presos aqui atrás. Tá bom. No meio do plantão, um carcereiro chamado João Banana. O apelido dele era João Banana. Fala assim, delegado, chamava de doutor, né? Doutor, tem que entrar na cadeia e bater grade. Eu falei, que porra é essa de bater grade? E eu falei, tá bom. Vamos lá bater grade. Ah, tem que deixar a arma aqui do lado de fora. E eu, cara, você não teve medo? Tive. Covarde, um homem que não fala, não enfrenta seus medos. Beleza, aí começaram a bater o chão assim. Eu falei, mas que porra esse cara tá fazendo, meu Deus do céu? É pra ver se não tem buraco, tatu. Aí começou a bater o mesmo ferro assim na grade. Pá, pá, pá. Pra que isso aí? Porque pelo barulho, o carcereiro João Banana identificava se tinha trinco. Eles pegavam um jacarezinho pra serrar. Pra ficar tirando. Pra serrar. Beleza. Fiz isso, voltei, coloquei minha arma, entramos lá, plantão correndo solto. No outro dia fizeram isso com outro delegado, também do interior. Ele pediu exoneração e foi embora. Sentiu, foi embora. Né? Sentiu, foi embora. E nessa época era 10, 12 locais de homicídio por plantão. De 12 horas, sexta pra noite era homicídio pra caramba. Você tinha que ir lá no local, voltar. Chegou o plantão que eu fiz 10 locais de homicídio. 10 locais. O que o crime começou a perceber? Toda vez que tem um local de homicídio, vem o DHPP, vem a polícia científica preservando, a viatura fica preservando aqui, outra lá, ferra as biqueiras. Negócio. O negócio ferra quebra. As biqueiras. O que o partido PCC começou a entender? Tá proibido matar. E proibiram de matar. Despencou. Então, hoje, para se matar qualquer pessoa, seja rival ou não, você tem que entrar lá na facção, você tem que ser um faccionado e você tem que pedir autorização para matar. Tem um protocolo. Tem um protocolo. Aí autorizou matar. Eles matam, mas eles não largam lá. Não, eles pegam o corpo, enterram em cemitérios clandestinos, os familiares, que o preso tem família, mãe, pai, tia, mulher, vai lá na delegacia e faz um BO do quê? Desaparecimento de pessoa, não entra na estatística de homicídio. E aí despencou. Então é mentira do governo quando fala que eles diminuiu, que o estado de São Paulo Lembra diminuiu. Do Tropa? Não foi. Lembra do Tropa de Elite? Morte na praia, afogamento, pô. É isso. É isso. É isso aí, porra. Pô, mas o corpo tá perfurado, capitão. Bota afogamento nessa porra. Isso, entendeu? Então aí quando acha esses cemitérios clandestinos, é isso aí. Passaram pelo tribunal do crime, foram sentenciados, mataram, tiraram do local. Pra quê? Porque o PCC quer vender drogas. Entendi. Nas biqueiras, nas lojinhas, eles chamam de lojinha. Você com essa experiência entende que hoje o São Paulo é um dos estados mais seguros do Brasil. Você acha que isso é porque o PCC pacificou dentro do crime, não um mérito de eventuais governos que... Na verdade, na questão do homicídio, foi o crime, foi o PCC. Que disciplinou. Porque matava bandido, era ladrão matando ladrão. Tinha os pé de pato, na Zona Sul tinha muito pé de pato, na área do Campo Limpo. O que é pé de pato? Pé de pato são justiceiros que matam bandido. Tá. Até hoje tem lá. Que eu me lembro quando eu fui fazer minha campanha para deputada, primeira de deputado, né? Eu fui entrar, não, aqui era de pé de pato, aqui não tem tráfico, tem porra nenhuma, não. Eu já entendi que ali eles pacificaram, que os caras sentavam o rei. O cara se organizava, fazia sentava tipo uma milícia rei. Lá, paralela isso aí, matava todos os ladrões. A diferença do Rio da Milícia lá é que eles não cobravam a taxa de gás, taxa de nada. Os caras tipo, cuidavam do bairro. Tipo aqueles caras de rua. Tipo, agora, a gente fala Rio de rua, assim. O que o crime percebeu agora? Sentou São Paulo. Tem um grande amigo lá, Sargento Portugal. Ele me conta absurdos, comprovados por vídeo, que você fala, não é possível. Eu só acreditei porque eu vi o vídeo. A viatura vai subir o morro. Ele tira a barricada, o policial sai, tira a barricada, passa com a viatura, volta a barricada no local, para ir para UPP. Aí ele sobe. Aí vai um traficante, põe a cabeça dentro da viatura. Não, é os mesmos policiais de sempre. É o Ferrugem, é o Vilela, pode subir. Sobe. Aí o cara fica recluso dentro da UPP. Recluso lá dentro. Cheio de bala. Se ele quiser ir até uma padaria comer um lanche, ele levanta a mão. O traficante está lá com o fuzil. Ele fala, mano? Eu quero ir na padaria ali comer um lanche. Vai lá. Ele vai e come. Por que não acaba com a unidade de polícia pacificadora? Porque a maioria das unidades de polícia pacificadora fica em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Se o terceiro comando vier invadir, a briga não é só com
Comando Vermelho. É com o Estado também. Estado, aí mantém esses policiais lá. Você entendeu? Pra manter o território dos caras. E aí os caras perceberam, não é só droga que dá dinheiro. Você quer montar uma padaria lá? A farinha você vai comprar do trigo. Você quer comprar uma barbearia lá? Legalizado. Você vai comprar a Gillette de lá. Você quer parar o teu caminhão aqui? 100 conto. Você quer parar o teu carro? 50 conto. Os caras estão deitando e rolando. Agora, num estado onde a polícia tem que pedir permissão pro traficante entrar, já perdeu a soberania faz tempo. Eu tava assistindo aqui, Vilela, outro dia, você aqui, tava o Batata. Respeito, achei legal, ele tem rede social dele, falou do Rio de Janeiro e falou, mas lá tem que ser mais... Eu respeito os policiais de outro estado que falam tal. Mas eu vou dar um recado, em São Paulo não chegou ao nível do Rio. Desculpa. Porque lá eles ficam... A geografia é complicada, é diferente, mas muitos anos a cultura, o Rio de Janeiro, ele foi deixando. Aqui em São Paulo eu posso falar pra você, porque em São Paulo a geografia, os caras... Não. Dá tiro, que ele deu o exemplo de dar tiro. Quando entra uma troca de tiro, a polícia entra na favela e lá toma tiro o dia inteiro. Depois que chega num certo ponto, se não mata no ninho... gente, mimimi do cacete, tá tudo bem. Se você não mata no ninho e vai onde que tem que ir na ferida, a coisa cresce, gente. E aí fica difícil de conter mesmo. E se você... Aí depois, ainda para ajudar o Rio, teve toda uma legislação que proibia você subir. Você tinha que avisar para subir um morro e tal, né? Beleza? Então, desculpa, gente.